Olá, eu sou Vivi Império, ao meu lado Wagner Império. Olá, sejam bem-vindos. E este é o Pod SP 24/7, o seu podcast de notícias ligado 24 horas por dia, 7 dias da semana, nos acontecimentos da maior cidade do país. E ainda tem notícias do Brasil e do mundo. Fique com a gente. Se você está em busca de um emprego, saiba que o seu comportamento nas redes sociais pode influenciar na conquista da vaga. Fique esperto e veja as dicas na reportagem que abre o Pod SP 24/7 de hoje. Antes, o processo seletivo se resumia à análise do currículo e uma entrevista presencial. Hoje, o avanço da tecnologia, candidatos e recrutadores passaram a contar com novas ferramentas como plataformas digitais, entrevistas virtuais e redes sociais profissionais. Até então, a comunicação ela ficava muito no meio empresarial. A empresa conseguia se comunicar, mas e o candidato? Como é que ele conseguia se mostrar, como que ele conseguia colocar o seu posicionamento, como que ele conseguia se destacar frente aos outros. Ele não tinha essa possibilidade e agora com o digital ele tem. Então, acessando a informação, buscando colocar e se colocar de uma forma correta e fácil de ser encontrado, você hoje pode estar sendo buscado e olhado por grandes empresas. Antes mesmo do primeiro contato, recrutadores costumam conferir o perfil do candidato em busca de informações sobre o comportamento, interesses e postura profissional. Se eu tenho diferenciais, tanto na minha parte de competências e habilidades, que são distintas, às vezes, dos meus colegas que eu observo, por que não eu ressaltar isso na minha comunicação que eu trabalho nas minhas mídias sociais? Porque isso vai favorecer que as pessoas me observem, olhem e isso vire um destaque para mim. Conteúdos ofensivos, polêmicos ou incompatíveis com a vaga podem pesar negativamente. Por outro lado, uma presença digital coerente pode ser um diferencial. Mas não é só nas redes sociais que o candidato precisa ter atenção. O currículo continua sendo uma ferramenta essencial e, quando bem elaborado, pode abrir portas logo no primeiro contato com o recrutador. Um currículo claro, objetivo, que defina bem o que ele faz, o período que ele trabalhou, as empresas que ele trabalhou. Tem pessoas que não citam, as responsabilidades, e às vezes a nomenclatura de cargo muda de empresa para empresa. Então, ter ideias de palavras estratégicas, que palavras podem, num processo de inteligência artificial, encontrar o meu currículo, que eu não fique invisível nas plataformas, nos processos seletivos. A combinação entre um currículo bem estruturado e uma postura responsável nas redes sociais aumenta as chances de conquistar a vaga. Nós temos uma rede profissional, que é o LinkedIn, onde as empresas já buscam direto lá, nem esperam o currículo chegar, que a gente chama esse processo de hunting, de busca, de caça. Eu vou atrás, eu faço uma busca ativa. Se você não estiver nessas plataformas, se você não tiver com o teu cadastro alinhado, você vai ficar invisível, Então, ter cuidado, como é que você está se mostrando para o mercado, O que você está mostrando e que você quer, como você quer ser visto. Isso também respinga de alguma forma nas redes sociais. As vendas de carros seminovos e usados bateram recorde no Brasil no ano passado. O crescimento foi de 17% da comparação com o ano anterior. O preço mais atraente é a principal razão de compra. Richard veio comprar o primeiro carro. Ele escolheu o modelo já usado. Por conta de locomoção mesmo, que como eu trabalho com corretor, eu preciso bastante do carro, E fazer visita, essas coisas. Também na casa da minha namorada, mas por locomoção. Ao longo do ano passado, as vendas de veículos seminovos e usados tiveram uma alta de 17% em relação ao ano anterior. Foram 18 milhões e 500 mil veículos vendidos. O número é o maior da série histórica. Somente em dezembro, a alta nas vendas foi de 19%, com quase 1 milhão e 800 mil unidades vendidas. Muitos clientes nossos também falam, olha,
Eu não compro mais carro zero, porque a gente vê aqui também carros com baixa quilometragem, que acaba compensando. Às vezes uma diferença aí de preço, você consegue comprar uma versão de um carro bem mais legal do que o que você ia comprar zero. Então tem muitos opcionais, né, que muda no carro, então acaba compensando bastante para o cliente. Enquanto as vendas de veículos usados tiveram uma alta de 17% no ano passado, as vendas dos veículos novos subiram apenas 2%. A explicação para essa diferença está também nos preços cada vez mais altos dos novos. Um dos carros novos mais baratos é o Renault Kwid. Em 2018, era vendido por R$ 32 mil, o equivalente a 33 salários mínimos. Hoje, ele custa 62 mil, quase o dobro, o equivalente a 41 salários. O que diminuiu foram os juros médios para a aquisição de um carro novo, de 2% ao mês em 2018 para 1,5% ao mês agora. Hoje os carros novos têm uma tecnologia embarcada muito alta, né? E isso aí tem um custo. Então o consumidor, quando vai buscar o veículo, já tem muitas informações, que isso aí também gera um outro fator que contribuiu para as vendas de usados, que é a confiança. O consumidor tem hoje ferramentas em suas mãos para buscar muita informação em relação ao carro. Para 2026, a Federação do Setor de Usados estima novamente um forte crescimento. Existe uma necessidade das pessoas por veículos para se transportarem, e o preço do carro novo ainda vai continuar elevado e boa parte da população só vai ter condições de comprar o usado. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 4 em cada 5 pessoas teve ou terá dor na coluna. Aqui no Brasil, as dores nas costas foram o principal motivo de afastamento temporário do trabalho, pelo 3º ano consecutivo. São cerca de 30 anos atuando no mercado financeiro em grandes bancos. Alexandre ocupou posições de destaque e fazia viagens frequentes a trabalho. Mas essa carreira bem-sucedida entrou em um capítulo difícil em novembro de 2024. Desde então, ele está afastado do emprego por problemas na coluna. Já passou por procedimentos cirúrgicos e faz fisioterapia. Hoje eu tenho um problema degenerativo na minha coluna lombar, já fiz 2 dissectomias, já fiz infiltrações, bloqueio, dentro disso tive problemas no meu quadril, a dor que você sente, o desconforto, você fica muito tempo em pé ou muito tempo sentado, a posição deitada, para você ter uma ideia, estava me incomodando também, eu tive que fazer infiltração no meu quadril, porque quando você virava, a bursite e a tendinite, que é o diagnóstico também do quadril que eu tenho ali, por causa da coluna, você não consegue dormir. No ano passado, as dores nas costas e os problemas de coluna provocaram mais de 450 mil afastamentos do trabalho em todo o Brasil. São pessoas que muitas vezes têm que trocar o dia a dia no escritório pela rotina na sala de fisioterapia. Esses tipos de problemas são as maiores causas de afastamentos temporários, segundo dados da Previdência Social. Um adoecimento que afeta diversas profissões e ocupações. Alguns trabalhos que envolvem movimentos repetitivos, carregamento de peso, ou os trabalhos muito monótonos, aqueles que ficam mais de 3 horas numa mesma posição, por exemplo, mais de 3 horas sentado, ou mais de 3 horas em pé na mesma posição, esses trabalhos vão ter uma incidência maior de problemas na coluna, seja a dorsalgia ou a lombalgia ou até a cervicalgia. A dor tira o foco daquela pessoa, podendo até aumentar o número de acidentes de trabalho, por exemplo. Para evitar dores nas costas e problemas de coluna, é preciso cuidado dos trabalhadores e empenho das empresas. O papel do empregador é fundamental, né? Uma empresa ela tem que buscar a ergonomia ideal para os seus funcionários, rotatividade de posicionamentos, tentar esticar a coluna, sentar o mais retificado possível, né? Se alongar durante o período de trabalho, né? E nas horas vagas aí buscar uma atividade física, um controle adequado do peso corporal, né? Uma saúde física geral boa. O
O Abrigo Amigo, iniciativa que nasceu aqui na cidade de São Paulo, está chegando a Fortaleza. O projeto transforma pontos de ônibus em locais acolhedores e seguros para as mulheres, com câmeras e botão de vídeo para companhia ou acionamento de emergência. Veja como funciona. Os Abrigos Amigos contam com totens equipados com câmera, microfone, alto-falante e com apenas um toque, o usuário pode iniciar uma chamada de vídeo com a central de atendimento. O serviço funciona como uma rede de apoio. A pessoa pode pedir informações sobre a chegada do ônibus ou simplesmente conversar enquanto espera. Olá, boa noite, me chamo Jéssica, faço parte do projeto Abrigo Amigo. Eu achei muito interessante. A gente realmente conversa com a pessoa e se sente mais segura. A universitária Michele Pereira destacou a importância da iniciativa em locais com menor movimento. Só em saber que posso apertar o botão, pelo menos relacionar a polícia, uma necessidade maior, né? Ou filmar algum acontecimento assim, mais estranho, já dá maior segurança. Além de Fortaleza, o Abrigo Amigo está presente em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Somente na capital cearense já foram registradas cerca de 500 chamadas sem ocorrências graves. A maioria dos atendimentos foi para a companhia durante a espera. Mas, em outros estados, o sistema já ajudou em situações mais delicadas. A gente já teve situações de crianças perdidas na madrugada, onde nós tivemos que acionar a Guarda Civil para encontrar os pais dessa criança. Nós tivemos também pessoas em situações de rua que estavam passando mal, nós tivemos que chamar o SAMU e levar essa pessoa para o hospital. Os totens também foram pensados para garantir acessibilidade. O botão está até 1,20 m por conta das pessoas que utilizam cadeiras de rodas. Nós temos também, abaixo do botão, as plaquinhas em braille para as pessoas que têm problemas de visão. Em Fortaleza, os Abrigos Amigos foram instalados há cerca de 3 meses. E a cidade já conta com 50 instalações iguais a esta, em funcionamento no horário de 8 da noite até as 5 da manhã. Em todo o país, já somam mais de 420 unidades. Obrigada aí, moça, pela disponibilidade. Obrigada. Você é uma pessoa muito joia. O destaque agora é o aumento da fiscalização para fazer cumprir a tabela do frete rodoviário para os caminhoneiros. O descumprimento da tabela de frete por grandes empresas tem gerado desequilíbrio na remuneração dos transportadores autônomos e concorrência desleal no mercado. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, a fiscalização eletrônica foi ampliada a partir da integração de dados com as secretarias estaduais de Fazenda. O volume de autuações alcançou o patamar de 40 mil em janeiro, número bem superior à média de 300 infrações mensais verificadas em 2022. Fevereiro é um mês mais curto, tem carnaval, um pouquinho menos de entrega, caiu um pouco, mas agora no mês de março nós já vamos novamente chegar a 40 mil. Qual a decisão nova? Vamos fiscalizar todos os fretes no Brasil agora eletronicamente, além de intensificar as fiscalizações também presenciais. Nós já autuamos essas empresas só nos últimos 4 meses em 419 milhões de reais. Além das multas, o governo apresentou novas medidas regulatórias para coibir irregularidades reiteradas no setor. A principal mudança é o endurecimento das punições para empresas reincidentes. As medidas incluem sanções administrativas para quem descumprir o piso mínimo do frete de forma recorrente. Empresas, contratantes e transportadores que não seguirem as regras poderão ter o registro suspenso cautelarmente. Na prática, companhias que desrespeitarem a tabela poderão perder o direito de operar e até contratar novos fretes. O transporte rodoviário responde por cerca de 60% das cargas no país. Para o governo do Brasil, o cumprimento da tabela é essencial para assegurar a sustentabilidade da atividade e a concorrência justa no setor. Era preciso ir além da fiscalização. Como a gente mostrou, a fiscalização, a necessidade de uma mudança estrutural. A decisão de avançar no campo regulatório para garantir efetividade da fiscalização e a retirada
daquela empresa que quanto mais mente não cumpre a tabela do frete. O impedimento que ela contrate frete. E essa é a principal correção de hoje. Dados da NTT indicam que em cerca de 20% das fiscalizações realizadas nos últimos meses, houve algum nível de autuação. Entre as empresas com maior volume de infrações por unidade estão BRF, Vibra Energia, Raizen, Ambev e Cargill. Já as que concentram os maiores valores em multas são BRF, Motes Transportes, Transagil, Unilever e S-Pau Indústria Brasileira de Bebidas. A gente mostra agora o livro escrito pelo ex-empresário do Pelé, que conta as curiosidades do rei do futebol. O Pelé dos gols, dos dribles, das conquistas, o rei do futebol, este provavelmente você sabe muito bem quem é. Agora, o ser humano Edson Arantes do Nascimento, este poucos conheceram tão bem quanto o autor deste livro. Por mais de 50 anos, José Fornos Rodrigues foi o braço direito de Pelé. Mais do que um empresário, repito, foi o grande amigo do atleta do século. A coisa mais próxima foi quando chegou o ano de 67, eu fui trabalhar na Varig, né? E eu fui nomeado promotor de vendas em Santos, né? E o meu chefe lançou um desafio: olha, você tem que conquistar a conta do Santos para viajar com a gente. A Varig de prêmio me mandou junto. Na volta, o Santos mandou uma carta para a Varig agradecendo que eu fui junto e disse que se continuasse o Santos viajar com a Varig, queria que eu fosse junto. Aí não parei mais de viajar. Aí quando foi 71, quando ele parou de jogar na seleção brasileira, aí ele me convidou formalmente para ir trabalhar com ele. Aí comprou meu passe. Bate-papo com o Pepito foi no Museu do Futebol, onde ele conheceu inclusive o espaço dedicado a Pelé. E as memórias da bola afloram as histórias fora de campo, que dão o tom do livro Pelé, o legado desconhecido. O Edson era um ator que interpretava parte do tempo dele um personagem chamado Pelé. Tanto isso é verdade que vocês cansaram de ver ele falar: o Pelé eu conheço bem. Ele se referia ao Pelé à terceira pessoa. Porque o ator botou na cabeça dele que aquele personagem não tinha nada a ver com ele. Bastidores das viagens e das muvucas. Curiosidades, como ter sido dele a sugestão para que o mausoléu de Pelé em Santos ficasse mais acessível aos fãs. E o rei, como pouca gente o viu. O que ele fazia de bem para os outros, que ninguém soube, e algumas histórias eu conto no livro, ele construiu uma creche no Guarujá, construiu uma creche em São Vicente, construiu um asilo, construiu e manteve, né? Dezenas de bolsas de estudos, tanto nacionais como internacionais, em universidades e faculdades. É que o Pelé tem uma coisa que pouca gente tem no mundo. Carisma, Deus dá para um. E o Pelé tem esse cara. Tudo o que ele foi ainda com carisma. Você vê os atletas de hoje, coitadinho, me dá pena. A gente faz um rápido intervalo e volta mostrando uma das atrações mais visitadas da França, Monte Saint-Michel, na Normandia. Fique com a gente, é o Pod SB 24/7, você ligado nas notícias 24 horas por dia, 7 dias da semana. Até já. Uma das atrações mais visitadas da França, patrimônio mundial da Unesco. Estamos falando do Monte Saint-Michel, uma cidade medieval com uma abadia no topo dedicada ao arcanjo. O forte, construído em uma ilha rochosa, foi salvo de inúmeras invasões vikings por causa da dança das marés que alagam todo o entorno do local. Vem com a gente conhecer essa história em mais um episódio da nossa série de viagens, o Viaja Brasil, especial Normandia. Lá está ele, imponente, no meio do nada. Um monumento que está no meio de um espetáculo da natureza, o vai-vem das marés. Já de longe avistamos a paisagem mais icônica da Normandia, o Monte Saint-Michel.
A curiosidade nos leva para perto para desvendar como ele se transformou em um símbolo da identidade da França. Tudo começou no ano 708. Um bispo francês chamado Albert mandou construir um monumento em homenagem a São Miguel Arcanjo, Saint Michel em francês. Sobre o Monte Tombe, ergueu-se a abadia em nome do anjo. No século X, o Monte Saint-Michel já recebia milhares de peregrinos. Os monges beneditinos se mudaram para a abadia. Mas o monumento se tornaria também uma fortaleza durante a Guerra dos 100 Anos entre ingleses e franceses. Além da religiosidade, o monte se tornou um símbolo de resistência. Em 1789, durante a Revolução Francesa, a comunidade religiosa que vivia no local foi expulsa e dissolvida. Mas a estrutura foi preservada. Os que viviam na Idade Média viam o Monte Saint-Michel como a representação de Jerusalém na Europa. É preciso preparo físico para caminhar pelo vilarejo medieval e subir até o topo, onde se encontra a abadia. Na entrada, a grande atração é a porta elevadiça. Se destacam aqui as correntes pesadas, responsáveis por lacrar o local, protegendo-o dos invasores e das águas. Pelo caminho há antigas residências que pertenciam aos abades nos séculos XIV ao XVI. Hoje, menos de 50 pessoas vivem no vilarejo. As casas são adornadas com flores e algumas reservam surpresas, como cavaleiros medievais nas janelas. A região murada do Mont Saint-Michel é repleta de becos e vielas, e caminhar pelas ruas estreitas reserva descobertas, como vários pontos de observação. Difícil, estreito. São mirantes de onde é possível ter ideia de como é ermo o local onde foram erguidas as construções no monte. Hoje, o comércio de souvenirs toma conta das ruas. São dezenas de lojas onde se pode encontrar tudo relacionado à história do monumento. E tem muito turista interessado nesta história. O Monte Saint-Michel foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco e atrai todos os anos milhares de visitantes. É preciso paciência para caminhar pela viela sem esbarrar em ninguém. Para poucos privilegiados, é possível se hospedar em um dos hotéis do vilarejo. Sem tantos turistas, pode-se apreciar melhor os restaurantes e provar o típico prato da região, o omelete do La Mer Polar. Aliás, reza a lenda que a receita do omelete, como conhecemos, nasceu aqui mesmo, neste hotel do Mont Saint-Michel. Seguindo adiante, encontramos dezenas de peregrinos se preparando para a missa na pequena igreja de Saint-Pierre. A oração do Pai Nosso, rezada em francês, é um momento de reflexão para quem faz a viagem em busca de espiritualidade. A fé dos peregrinos contagia todos os turistas que ajudam a lotar a capela. Avec le Saint-Esprit,
hora de seguir pelos caminhos que são muitas vezes estreitos, outras vezes com centenas de degraus, em alguns trechos com rampas inclinadas, a rotas de norte a sul. Todos esses caminhos levam a um só lugar, a Abadia de Saint-Michel. Na igreja há salas imensas, desde a Sala dos Cavaleiros até a Capela de Saint-Étienne, que guardam desde relíquias até ossos de monges. A abóboda, em estilo gótico, é o pico do monte, onde missas são realizadas. E no topo de tudo, a estátua de Saint-Michel, dourada, imponente sobre a Normandia, na França. No Novo Testamento, Saint-Michel está no Apocalipse, onde com a espada vence o mal, representado pelo dragão. Aqui, mais uma demonstração de como o local é inóspito. No dia que visitamos a abadia, algumas áreas precisavam de reparos. E olha só a operação de guerra montada para a reforma. Helicópteros foram usados para levar material de construção até o topo do monte. E como se não bastassem as curiosidades do vilarejo medieval e da imponente abadia, o Monte Saint-Michel ainda reserva um espetáculo da natureza. Além da belíssima construção medieval, uma das grandes atrações aqui do Monte Saint-Michel é a Dança das Marés. Aqui onde estou, por exemplo, daqui a pouquinho vai ser tomado pelas águas. Não se sabe ao certo quando aconteceu. Se foi desde que o continente europeu se formou ou se as mudanças climáticas e nas marés fizeram esse espetáculo. O fato é que diariamente o mar chega e inunda o entorno do Monte Saint-Michel. Já de longe é possível ouvir a maré que vai se aproximando. As águas podem atingir uma velocidade de até 15 km por hora. Um show das águas que inundam o entorno do monte e transforma o monumento em um lugar único na Terra. Depois que a água se vai, é possível andar pelas areias do fundo do Oceano Atlântico, sempre com guia para não cair em armadilhas. Centenas de pessoas caminham em torno do monte diariamente. É preciso conhecer muito bem o local para evitar pontos de areia movediça. Mas o mais importante é checar os horários da maré, para não ser pego caminhando quando a água inunda a região. As pessoas vão lá para sentir no corpo a energia que faz desse lugar tão especial. Hoje, uma ponte sobre o mar leva os turistas até o Saint-Michel. Mas, no passado, era preciso esperar a natureza permitir. É por isso que o local resistiu à Guerra dos 100 Anos. Graças à Dança das Marés, o forte frequentemente ficava cercado de água, o que fazia o local ser impenetrável. Seja para energizar o corpo, pela fé, para revigorar o espírito, ver a Dança das Marés ou conhecer essa maravilhosa construção da Idade Média, visitar o Monte Saint-Michel é uma atração imperdível na Normandia. Terra de milhares de soldados guerreiros que libertaram a Europa das mãos dos nazistas. Terra de Saint-Michel, o guerreiro de Deus.
Pode SP 24/7 de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Lembrando que você pode ver a gente lá no nosso canal do YouTube, @PodSP247. Vá lá e se inscreva. Até mais.